Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Nas aulas anteriores a gente vem vendo um monte de regra com integração. A gente já viu integração dupla e, dependendo da situação, a gente pode melhorar o modo que a gente vai calcular a integração fazendo o quê? Uma mudança de variável. E aí a gente muda de coordenada cartesiana para coordenada polar. Depois a gente estendeu isso para integral tripla. E aí na integral tripla, a gente viu que existem situações que melhoram assim, os cálculos, mudando-se de coordenada cartesiana para coordenada cilíndrica. Tá? Tecnicamente, a gente já tinha trabalhado com coordenada cilíndrica lá em integral dupla. Então, tá beleza. Só que ainda existem situações onde se tem problema ao se calcular a integral, tá? Pelo grau de dificuldade. Sendo assim, também ainda há necessidade, no caso, de fazer talvez uma outra mudança de variável. Tá? A gente não consegue resolver pelo plano cartesiano, também não consegue resolver fazendo a mudança para a coordenada cilíndrica. E aí qual seria uma outra possibilidade de se trabalhar? Tá? O que é que a gente faz em coordenada cartesiana? Você tem a variação nos eixos, tá certo? Tá lá os eixos, a gente tem a variação neles. E a gente vai calculando nessas variações. Quando a gente tem uma certa limitação, ou seja, quando a gente tem em um dos planos um disco, tá? Vou fazendo assim, daqui a pouco eu mando coraçãozinho. Quando tem um dos planos, a imagem é um disco, a gente pode mudar essa ideia para coordenada polar, o que facilita a ideia da gente. Tá certo? Mas nem sempre quando a imagem é um disco, isso obrigaria a gente a usar coordenada polar. Por causa do quê? Por causa ainda da referência da terceira variável, que é a altura. E quando a gente está falando em altura, pessoal, só para lembrar vocês, você tem a altura dessa caneta. Então você tem uma imagem, se você projeta ela diretamente para vocês. Só que se eu mudar o referencial, ó, você tem uma outra imagem, tá? Deixa eu ver se eu ajeito aqui, ó. Uma outra imagem que é esse pontinho aqui, ó. Tá? E seu referencial de altura, ele muda. Não é mais para cima, é para frente. Tá? Então você tem uma projeção aqui, ó, um referencial. Tá? Se você calcular o volume da caneta assim, você pode calcular essa parte aqui como sendo a sua base e a altura passa a ser o quê? A lateral. Tá? Se você muda esse referencial e faz isso, ó, você pode calcular esse pontinho aqui como sendo a base, tá? Consequentemente, toda essa região aqui é a altura. Tá? Depende do modo como você vê. E aí, quando a gente vai calcular esse referencial de altura, às vezes a gente tem uma certa dificuldade, dependendo do que a gente está trabalhando. Sendo assim, existe mais um sistema, tá, para mudança de coordenadas em integral tripla que ajuda a gente a resolver contas. Tá? Então, sendo assim, na aula de hoje, a gente vai trabalhar com esse novo sistema que vai ser dado para vocês, para se resolver. Tá? Tecnicamente, a gente já trabalha com ele também. Tem muita coisa que trabalha com ele. Tá? Eu vou mostrar um exemplo prático, quando eu estiver fazendo a referência, tá? Para que você consiga diferenciar tecnicamente de coordenada cilíndrica para esférica. Por que, que a gente precisa dessa mudança? Tá bom? Então vamos lá. Nós vamos trabalhar hoje com as chamadas integrais triplas em coordenadas esféricas. Ou seja, o referencial da gente vai ser uma esfera. Tá bom? Vai ser uma esfera. E aí, já que a gente vai trabalhar com a esfera, a gente vai ter um sistema, tá? Onde a gente muda do plano cartesiano, que ele chama coordenadas retangulares, isso aí, tá? É o sistema de coordenadas cartesianas, x, y e z, e passa para um conjunto de novas componentes, onde elas são ρ, θ e sigma. E cada uma delas vai satisfazer essa expressão que aqui está.
tá? X vai ser ρ seno sigma. Seno φ, isso é φ, pessoal. Perdoe, isso não é sigma, isso é φ, pessoal. X é igual a ρ seno φ cosseno θ, y é igual a ρ seno φ seno θ, e z é igual a ρ cosseno φ. Como é que a gente deduz essas contas aqui? Como é que vai deduzir isso aqui? Eu vou mostrar para vocês, a partir de uma esfera, como é que a gente consegue deduzir essas expressões. E aí eu vou fazer aqueles meus desenhos lindos, que são dignos de exposições nos mais conceituados museus do mundo. Tá? Você ainda vai ver o meu desenho lá no Louvre, do lado da Mona Lisa. Vamos lá. Como é esse sistema de coordenadas, tá, esféricas, e como é que eu consigo deduzir, fazer essa mudança? Tá bom? Lembrando, esse ρ aqui vai ser a distância do ponto 0, 0, 0 até a fronteira da superfície. Ou seja, a distância que vai desse ponto aqui, ó, 0, 0, 0, até encostar na superfície. Tá bom? E aí eu posso ter um ρ menor, porque a superfície ela pode estar, não pode estar centrada aqui, ó. E aí eu tenho uma distância que encosta na parte de baixo e depois na de cima. Então o ρ seria essa distância. Θ é o ângulo no plano XY, tá bom? E aí o ângulo, ó, a partir do semi-eixo positivo. Tá bom? A partir do semi-eixo positivo do X, ele considera esse ângulo. E φ é o ângulo no espaço, tá? A partir do semi-eixo positivo do Z. Como é isso? Ó? Vamos pegar aqui, ó, a figura 4.67. Depois eu faço o desenho. Então, o que ele está dizendo é aqui, ó. O ρ é essa distanciazinha, tá? Que vai da origem, ó, 0, tá vendo? Até a fronteira. Θ é o ângulo de abertura aqui embaixo, ó. E sigma é esse ângulo aqui, ó. Veja, o θ é o ângulo feito a partir do semi-eixo positivo do X, ó. A partir dele eu vou fazendo a angulação. Isso aqui é meu θ. E o φ é o ângulo feito a partir do semi-eixo positivo dos Z's. Tá? Como é isso aqui dentro de uma esfera? Vou mostrar a vocês. Tá? Não se assustem com o meu desenho lindo. Vamos lá. Considere, então, que a gente tem uma esfera. Tá aqui. Eita, professor, se sair uma esfera... Três dimensões, tá? X, Y e Z. Aqui pegar a linha pontilhada, porque a gente tem a parte, ó. A parte pontilhada corresponde aos valores negativos. Bom, só isso. Não vai ficar muito bonito, não, muito certinho, mas lhe garanto que está melhor do que estava. Pronto. Aqui. Tem um disco e agora eu vou ajustar. Oh, como eu estou com medo agora do meu ajuste. Vamos lá. Imagina, você está lá com a esfera. Tá? Quando você pega um ponto aqui qualquer, ele tem uma representação aqui embaixo, ó, no plano XY, ele tem uma representação. Você tem coordenadas, então, de X e de Y. Tá? Aqui é Y, aqui é X
Aqui é Z. E ele tem uma representação aqui também para Z. Então, quando você vai fazer essa movimentação daqui, ó, a partir do centro, você tem uma distância. Essa distância aqui é chamada de ρ. Tá? É aquele rhozinho que tem na conta. Você também tem uma abertura, uma movimentação aqui embaixo. Ó. Tá? Essa movimentação aqui é aquele teu ângulo θ. E a abertura com relação ao eixo do Z é o teu ângulo φ. Onde é que você iria ver isso? Tá? Onde é que a gente tem um exemplo disso, professor? Fácil. Quando a gente está mexendo com coordenada cilíndrica, o exemplo mais fácil que eu posso dar, mesmo que feio aqui o desenho pra caramba, parece. Vou fazer um curso intensivo de desenho nisso aqui. Tá? É você imaginar uma grua. Tá? Para quem não lembra, grua é aquele guindaste bem grande que o pessoal usa em edificações altas para puxar as coisas. Certo? Qual é o movimento dele? Ele faz só o movimento circular. Certo? Ele faz só o movimento circular. Ele gira esse braço, tem também aonde no porto. E esse ganchinho dele aqui só desce e sobe. Então, uma grua é um exemplo de coordenada cilíndrica. Tá? Por causa disso. Um exemplo de coordenada esférica é literalmente um reboque. Fazer o carrinho. Olha, o carro ficou melhor. Tá? Você tem o que? Um reboque. Por quê? Professor, ele não parece com uma grua? Não. Porque o reboque, além dele fazer o giro para enganchar, para colocar o gancho, ele pode baixar ou subir não só esse ganchinho aqui, mas o braço dele. Esse braço dele aqui é articulável. Desce e sobe, ou seja, tem um ângulo aqui de abertura. Tá? Esse ângulozinho aqui de abertura é esse φ da gente. Tá? Só que o eixo do Z, professor, mas o φ não é aí, beleza. Vamos encaixar onde ele é. Se você imaginar aqui, ó, sair no eixo do Z, então aqui você tem um ângulo φ. Então esse braço aqui do reboque, ele tem articulação. Então além dele girar em torno do alvo, tá certo? Fazer aquele movimento para poder encaixar o carro, ele ainda tem o segundo movimento, que é o quê? Baixar ou subir o gancho dele. Tudo bem que o gancho não é assim, né? Aquele gancho tipo gancho de pescador. Mas ele faz isso. Então, coordenadas esféricas, a gente vai seguir literalmente essa ideia. Um ponto que está no espaço, a gente vai localizar ele por meio do giro, como se ele estivesse dentro de uma esfera. Então, eu posso me mover aqui, ó, embaixo, como se fosse um disco. Tá bom? Aqui, ó, é como se você pudesse mexer em torno de um disco. Por isso que aqui, ó, é como se fosse coordenada polar. E você tem um movimento de altura. Tá bom? E o movimento de altura, se você perceber dentro da esfera, é como se fosse um movimento de quê? Circular também, ó. Tá? Como se fosse um movimento circular. Tá? Então você tem esse disco aqui embaixo,
E além disso, para movimentar aqui de cima para baixo, ele movimenta, ó, como se fosse nesse arco aqui, ó. Tá vendo? Que eu vou destacar aqui em vermelho. Esse movimento. Então, a ideia é essa. Se você quiser lembrar, um exemplo mais prático, lembre-se, uma grua, tá certo? Uma grua, que é aquele guindaste, geralmente em edificações e portos, tá? Ele só vai, ó, esse gancho dele aqui, tudo bem, a gente já marcou o alvo, tá? Ele gira, já está na altura certa, ele gira para chegar onde ele precisa, tá? Ou seja, ele pode pegar uma caixa que está atrás dele, ele roda para levar a caixa para o navio, tá? E esse movimento aqui só é para baixo ou para cima, ele pode baixar esse guindaste ou subir, mas sempre em quem? Em linha reta. No reboque, não. Além dele fazer um movimento para tentar chegar, ó, um objeto aqui, ó. Aqui é o meu reboque. O carro está aqui. É como eu tenho que encaixar o meu reboque aqui dentro de um disco, para poder encaixar ele da melhor maneira. E além disso, esse meu braço aqui, ele sobe e desce fazendo um ângulo. Tá bom? Ele faz isso aqui. Logo, por isso que coordenada esférica inclui 3 coisas. Tá? No plano aqui, ó, é como se a gente tivesse com coordenada polar. Tá bom? Ou seja, por isso que você tem uma variação de distância e de ângulo. Distância ρ, ângulo θ, e ainda um segundo ângulo, que é esse ângulo de abertura aqui. Tá? Vamos voltar lá para a apostila. Por isso que aqui está. Mas, professor, aqui tem um R. Tá? Não tem R na conta da gente. Por que que aqui tem um R? Vou lá mostrar para vocês isso aqui, ó. Esse R, tecnicamente, ele iria existir. Mas eu lembro a vocês o seguinte. Esse valor de R aqui é a projeção de ρ sobre o plano x e y. Então, há uma maneira de eu escrever esse R em função de ρ. Tá bom? Como é que faz? Eu vou mostrar para vocês como é que faz, como é que ele chega em cada um dos resultados x, y e z. Então, vamos lá. Vou voltar lá para aquela minha parte de desenho, tá bom? Só que dessa vez eu não vou desenhar. Vou marcar aqui como se fosse essa figura, tá certo? Representar lá para mostrar a vocês como é que a gente iria escrever o x, o y e o z, tá certo? Com essas representações. Tá? Lembrando que na hora que eu for descrever, meu x tem que ser igual a ρ, seno φ, cosseno θ. O y tem que ser igual a ρ, seno φ, seno θ. E o z, ρ, cosseno φ. Tá bom? Vamos lá. Na representação que a gente tem lá, do plano x, y, z. Então, você tem um ponto aqui no espaço. Tá? Esse é o ponto. Ele em si, ele está descrito em função, tá, de x, de y e de z. Então, ele tem uma representação aqui. Então, vai aqui, ó, uma representação para x, uma para y e uma aqui para z. Tá certo? Então, aqui a gente coloca x, y e z. A gente sabe que esse pontinho aqui que está no plano, ele tem uma distância da origem. E a gente chamou essa distância de R. E ele tem um ângulo de abertura, que aqui é o θ. Tá bom? Então, a gente consegue escrever lá de coordenada polar, a gente já sabe, então, que x é igual a R
cosseno de θ. E o y é igual a quem? R seno de θ. Isso aí é notório. A gente já sabe de coordenada polar. Agora vamos lá. Esse ponto P que aí está, todo mundo há de concordar comigo que ele tem uma distância aqui do centro, que é essa distância aqui, que é esse ρ. Tá bom? Esse ρ é a distância. Beleza. Vamos só olhar para a figura aqui. Ó. Observe, entre a origem 0, 0, 0, o ponto Z e o ponto P, você tem um triângulo. Está aqui o triângulo. Aqui está seu ponto P. Aqui está o ponto Z. Lembrando que nesse pontinho Z as coordenadas são 0, 0, Z. E aqui é a origem. Aqui eu tenho a minha origem. A distância da origem até o ponto P dá esse valor de ρ aqui. Então, num triângulo isso é tranquilo. De P para Z e de Z para a origem, isso aqui me forma um ângulo reto. Eu ainda tenho outra coisa aqui. Eu tenho um ângulo de abertura. E está aqui esse ângulo. Esse ângulo quem é? Φ. Então, aqui é Φ. Qual é a distância da origem até Z? Isso aqui me dá um valor total de Z. Tá bom? Então, eu tenho ρ, Z. E quem é a distância de Z até P? Olha aqui embaixo. Se você fizer o efeito sombra aqui em cima, de Z até P, vem aqui, da origem até esse pontinho aqui, a sombra, ou seja, esse valor que aqui está aqui em cima, isso aqui é o nosso R. Olha que beleza, eu tenho um triângulo retângulo, onde eu tenho os catetos e tenho a hipotenusa. Tá certo? Sendo assim, cateto oposto, tá? Sobre a hipotenusa é o cálculo do quem? Do seno. Então, seno de φ é igual a cateto oposto, que é o R, dividido pelo valor da hipotenusa, que é o ρ. Ou seja, quanto é que vale R? Ρ seno de φ. É φ, professor. Bora. Então, quando você substituir aqui em cima, olha aqui que você já tem. Olha que eu me perdi aqui. Olha aqui o que a gente já tem. X, então, que era R cosseno, R cosseno de θ, passa a ser quem? Ρ seno de φ cosseno de θ. O y, deixa eu puxar aqui mais para cima. O y que é igual a quem? Ρ seno de θ passa a ser igual a ρ seno φ seno θ. E quem é Z? Vamos lá para o nosso triângulo retângulo. Z está aqui, Z é cateto o quê? Adjacente. Como é que a gente calcula o cateto adjacente? Cosseno de φ é igual a cateto adjacente, que é o meu valor de Z, dividido por quem? Pelo valor de ρ. Sendo assim, o Z vai ser igual a quem? Ρ cosseno de φ.
Ou seja, aquela representação que a gente está vendo lá na figura, nada mais é do que você calcular, ó, tá? Um triângulo retângulo. Os cálculos de um triângulo retângulo. Vamos ver se deu certo? Lá para a apostila. X, rho, seno, φ, cosseno, θ, beleza? Y, rho, seno, φ, seno, θ, beleza? Z, rho, cosseno, θ. Entendeu? Tá aqui, ó. É só isso. É o cálculo em um triângulo retângulo. Ah, professor, mas eu não queria aquele triângulo lá, eu queria esse outro aqui, ó. Beleza, faça aí. Tá? Só que você vai ter o quê? Por semelhança de triângulo, tá bom? Esse ângulo de abertura aqui, ó, do Z até Rho aqui, ó, essa linha azul, é a mesma coisa que ele ficaria aqui em cima, ó. Tá? Por semelhança de triângulo. E aí você faz as contas todinha. Tá bom? Ou seja, o que vocês estão calculando nada mais é do que a fórmula em um triângulo retângulo. Tá aí feito. E como é o volume? Corta, tá? Uma esfera. Corta. E aí você cortou ela. Num monte de quadradinho, como a gente fez antes. E aí você tem essa representação mais próxima de um quadrado. Tá bom? Você tem essa representação mais próxima de um quadrado. Vamos ver daqui, ó. Daqui a gente já consegue deduzir uma coisa, ó. Você veja que a abertura dessa, aqui onde vocês estão vendo a mãozinha aqui em cima, ó, essa abertura aqui, ó, de cima para baixo, eu tenho que fixar o meu raio, ou seja, o Rho, mas aqui o ângulo muda, ó. O Φ muda de um ângulo menor para um ângulo maior. Então é quem? Rho de Φ. Essa primeira aí? Beleza. Nessa segunda abertura que vem, ó, da direita para a esquerda, ela tem uma representação aqui embaixo, ó. Tá certo? Então a representação que você tem aqui embaixo, a gente envolve quem? Ângulo também. Então dθ. Então quem é a representação aqui, ó? Quando você fizer as contas, então você vai apresentar aqui, ó, Rho seno φ dθ. Essa variação aqui, ó, é θ, mas ainda tem a variação de quem? Com referência a isso aqui, ó, essa abertura também. Então, por isso fica Rho seno φ. E dessa bordinha aqui de baixo para essa borda aqui de cima, você está variando quem? O raio. Se você mandar um feixe de luz, tá? Ele bate aqui primeiro. Imagina que isso é espelhado, isso é de vidro. Primeiro ele parte na parte de baixo do vidro para depois bater na de cima. Então você tem uma variação de quem? Do Rho, ó, de baixo para cima. Então tá aqui, de Rho. Quando eu juntar todas essas informações, então o volume dessa minha caixa, que antes era sempre da mesma forma, dx vezes dy vezes dz, passa a ser igual a quem? D Rho, Rho de θ, Rho de Φ, Rho seno Φ de θ. Ou seja, a variação do teu volume aqui é um pouquinho mais complicada. Você tem que decorar essa fórmula. Rho ao quadrado, seno Φ, d Rho, d Φ, d θ. Professor, não vou conseguir decorar isso não. Consegue. Eu consegui decorar isso aí usando um palavrão. Certo? Eu não vou dizer o palavrão para vocês. Eu posso dar um similar que não seria tão palavrão. Tá? Você pode usar, por exemplo, ó, decorando Rho ao quadrado seno Φ. Tá? Aí eu fazia o quê? Se Rho ao quadrado é só seno Φ de um... Entendeu? Só seno Φ de uma... Aí esse Rho ao quadrado só seno Φ de uma... Pronto, essa primeira parte eu decorei. E o resto do palavrão era... Esse d Rho em Φ teto. Em Φ, ó, d Φ teto. Teto aqui, ó.
tá? Esse ρ ao quadrado só sendo um feed. Oh, fiteto. Pronto, aí eu decorei. Juntei isso tudo e eu decorei, por causa do bendito do palavrão. Tá bom? Então, ó, o modo de conduzir as integrais, a gente vai fazer do mesmo jeito que a gente fazia anteriormente, tá? Ou seja, vai colocar as variações com relação a cada um, a variação de ρ, de θ, e agora da nova variável, que é o φ, colocar os intervalos deles, tá? Não sei quem depende de quem, tá bom? Além de acrescentar quem? Ρ ao quadrado seno φ, além de acrescentar a minha função, que deve ser convertida ao novo sistema de coordenadas. Vamos mostrar um exemplo? Tá? Vamos lá, por exemplo, aqui. Ó. Calcule a integral tripla de exponencial de x ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado. Isso aqui ainda elevado a 3 meios, vezes a variação do volume, onde t é a bola unitária. Quando ele diz aí a bola unitária, pessoal, imagine bola e unitária, porque a maior distância dela é 1. Tá? A maior distância é 1. 1 centímetro, 1 milímetro, 1 metro, tá? 1 quilômetro. Imagina aí, 1 alguma coisa. É 1. Como é que a gente vai calcular a integral tripla aqui? Vamos lá imaginar então. Vou tentar fazer o desenho dessa bola para ver se fica melhor para mostrar a vocês. Tá? Vou usar lá o GeoGebra. Então tá aí. A esfera unitária. Tá? A região está aqui. Ó. Vamos ver, tá bom? As condições que eu tenho lá. Se eu olhar de cima para baixo, ó, lá no meu plano, XY, o que é que eu vou ver? Ó? Tá vendo? Ó? A minha visão é paralela ao eixo do Z. Tá bom? E aí, quando eu estou olhando, o que é que eu estou vendo? É um disco de raio quanto? Raio 1. Tá vendo? Isso aqui é um disco de raio 1. Então, nesse disco aqui, qual é a variação do meu ângulo? Ora, professor, eu estou vendo aqui que a variação do ângulo, tá, é de 2π. Tá? Dá uma volta completa. Beleza. Como eu estou trabalhando com a bola e essa bola está cheia, quem é o ρ? Ou seja, a distância aqui da origem 0, 0, 0, tá? Até encostar aqui, ó, no final da esfera. Olha, professor, como ela está cheia, então ela vai realmente do 0 até 1. Beleza, de novo. Então já sei quem é o raio da esfera, que é aquele ρ. Já sei o meu ângulo no plano XY. Agora a pergunta, quem é o ângulo com relação, ó, ao eixo do Z? Tá? Quem é esse ângulo aqui? Ó, professor, eu estou vendo que abrindo aqui o ângulo, ele iria até 2π também. Só que eu chamo a atenção de vocês aí, pessoal, em um ponto. Para o ângulo de Z, a maior abertura vai até esse π que está aqui embaixo. Mas, professor, por que a abertura só vai até a metade do caminho se eu estou vendo um disco inteiro? Tá? Você lembra que você vai mexer o seu braço articulado? Tá? Você vai mexer. E aí a melhor forma de você ver é você pegar uma moeda. Pega uma moeda. Como é que você faz para formar a ideia de uma bola usando uma moeda? É fácil. Você trava ela em pé com o seu dedo e dá um penteleco na borda dela. Ela não vai começar a girar e você vai ter a ilusão de você estar vendo uma bola. A ideia é essa. Como ele vai rodar? Ó, você está vendo? Ele está dando uma volta
uma volta completa em torno do plano XY. Então, se você só tiver um arcozinho, tá? Essa metade de movimento, e rodar esse arco em torno do XY completo, você vai conseguir obter essa bola. Então, o meu valor de abertura com relação ao eixo do Z é no máximo de 0 a π. Não mais do que isso, tá bom? É por causa de como vocês estão vendo aqui, ó. Quando eu começo a girar, tá certo? Eu consigo obter uma esfera apenas com esse giro. Tá? Deixa eu ver aqui se eu consigo dar uma outra ilusão aqui para vocês. Espera aí. Infelizmente, pessoal, não consigo. Eu queria colocar uma curva aqui, ó. Só a representação aqui, ó. Tá bom? E de uma parábola, tá certo? Do eixo Z com relação ao eixo X ou ao eixo Y. Para que vocês vissem. Que esse movimento, ele vai gerar o quê? A bola. Tá bom? Mas vamos voltar lá para a apostila? Então, ó, como eu disse a vocês, ele vai variar o raio da esfera de 0 a 1, o θ de 0 a 2π e o ângulo φ de 0 até π. E aí eu vou colocar essa representação aonde? Aqui, ó. Variação de φ, 0 a φ, 0 a π. De ρ, 0 a 2π. De ρ, eita, peraí, o professor está se enrolando nas letras. Calma, fazer a conta eu faço. O problema é falar a letra. Eita, senhor. Vamos lá. Primeiro, com relação a I, ó. Tá aqui. dφ vai de 0 a π. Na variação de θ, de 0 a 2π. Na variação de ρ, de 0 a 1. Aê! Acertou, miserável. Perdoe. Tá? Outra coisa, ó. Quando você pega em uma esfera, x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, ele é igual a quem? Ao raio da esfera ao quadrado. Esse raio na esfera é o ρ. Então, esse x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado é igual a quem? Esse ρ ao quadrado. Tá aqui, ó. ρ ao quadrado. A gente ainda precisa acrescentar na mudança de variável quem? ρ ao quadrado seno φ. Daí acrescentou-se tudo. Faz-se o que então? Ρ, as componentes que tem o ρ são independentes das componentes que tem o φ e são independentes das componentes que tem o θ. Aplique então o Fubini, que ele separa. Então teria o produtório de 0 até π seno φ dφ, que multiplica de 0 a 2π o dρ, que multiplica a integral de 0 até 1 de ρ ao quadrado exponencial de ρ ao cubo dρ. A primeira, que é a integral de seno menos cosseno. Vou aplicar, ó, de 0 a π. Quem é a integral de θ, que vai de 0 a 2π? 2π. Para que você resolva essa última aqui, ó, ρ ao quadrado, que multiplica exponencial de ρ ao cubo dρ, você usa quem? Mudança de variável. Chama a potência da exponencial de u, ou seja, u seria igual a ρ ao cubo. Tá? Aqui, então, quando você calculasse que é a derivada de ρ ao cubo, 3 vezes ρ ao quadrado. Passa, ó, por isso que aqui tem um terço. Ó, passa o 3 dividindo, então você fica ρ ao quadrado dρ. E aí, quem é a integral de exponencial de u du? É a própria exponencial. Por isso que fica exponencial de ρ ao cubo. Colocando-se do intervalo que vai de 0 até 1. Eu vou ajustar isso aqui. Tá? Não está muito legal do jeito que está escrito aqui. Ou seja, resolve, coloca de 0 a π nessa expressão que aqui está. Tá bom? Depois, você coloca, substitui 1 e 0 na expressão de exponencial e vocês vão chegar ao resultado que aqui se encontra. Tá bom? Beleza. Exemplo 88, que a gente já fez. Se você voltar um pouquinho,
Coordenada polar, a gente fez esse exemplo aí. Acha o volume do sólido limitado pela interseção da esfera com o cone. Tá bom? Quando a gente faz a interseção entre a esfera e o cone, você fica com esse sólido aqui, que é quem? Volta um pouquinho, chamado de cone do sorvete. Aqui embaixo tá, ó, o teu casquito e aqui em cima a bola do sorvete. Qual é o volume disso aí? A gente já fez. Se você voltar um pouquinho, tá? Só você botar cone de sorvete, bota aí na busca. Cone de sorvete. Você vai ver essa questão lá em coordenada de integral dupla. Aqui agora, o integral tripla, tá? A diferença agora é com relação à última variável. De novo, ó, se fosse deixar em coordenadas cartesianas, ficaria esse imbróglio aqui todinho. Mas em coordenadas esféricas, como é que a gente faz? Vamos lá. Primeiro, quem é o disco que me dá a alusão, tá bom? Aqui no plano XY. O disco ele é gerado pela interseção entre a esfera e o cone. Então você joga esse valor de Z do cone aqui, ó, na expressão da esfera. Vocês vão encontrar então a expressão que diz, ó, tá? Substituiu aqui, ó. Fez as contas. Vocês acham que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a meio. O que é que você tem aqui então? Um disco completo de raio. Quem? Ó. Esse valor de 1 meio é r ao quadrado. Então o valor do raio é raiz de 2 sobre 2. Tá bom? E o ângulo, como é um disco completo, ele vai de 0 até 2π. Tá bom? Você tem isso aqui. Então, eu já tenho a minha variação do ângulo, ó, de 0 até 2π. Tá? E o raio lá da base. Só que eu não vou usar o raio. Eu vou usar quem? O raio ρ. Quem é o raio? Do centro até, ó, vai encostando, ó, vai saindo do zero, vai encostando. E a maior distância que ele percorre é quando ele encosta onde? Na esfera. Quem é o raio da esfera? É 1. Então, eu parto do zero, vou encostando em todo mundo, e meu limite máximo é quanto? 1. Por isso que o valor de ρ, que aqui está, ó, é de 0 até 1. O ponto agora vai ser calcular quem é esse ângulo. Esse ângulo eu vou calcular a partir do cone. Tá vendo? O cone, ele vai me dar a abertura máxima que eu tenho aqui, ó. Então, eu estou vendo que eu vou começar partindo do zero. Então, meu φ, tá? Ô, meu φ, meu filho, tá vendo? Vocês decoram fazendo essas piadas. Sem graça, mas decora. Ô, meu filho, como é que faz isso, meu filho? Pronto. Começa do zero. E onde é que eu tenho esse outro ângulo aqui? É quando z é igual a essa raiz quadrada. Nas expressões que determinam esferas. Quanto é que vale z? O cosseno φ. Igual a raiz quadrada, quanto é que vale x? Rho, seno φ, cosseno θ. Tá aqui. Quanto é que vale y? Rho, seno φ, seno θ. Substitui essa expressão aqui. Aí você vai ficar com ρ ao quadrado, seno ao quadrado de φ. E aí você tem, ó, cosseno ao quadrado de θ e seno ao quadrado de θ. Coloca esse ρ ao quadrado, seno ao quadrado de φ em evidência, aí fica cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado. Que isso lá das relações trigonométricas sempre igual a quanto? A 1. Então vai ficar só lá dentro da raiz. Ρ ao quadrado, seno ao quadrado de φ. Quem é raiz quadrada de ρ ao quadrado? Rho. Quem é raiz quadrada de seno ao quadrado? Seno. Tá aqui. Então, ρ cosseno tem que ser igual a quem? Cosseno. Rho é o raio. Para que você tenha uma esfera, todo mundo há de concordar comigo que o raio tem que ser diferente de zero.
Senão você não tem o esfera, você não tem nada. Se o raio é zero, então você não tem nada. Então eu posso passar a rua dividindo. Então fica cosseno de φ, seno de φ. Vamos olhar lá na figura. Aqui eu estou no primeiro octante. Ou seja, acima do plano XY. Tá? Se você for imaginar o ângulo aqui. Imagina o ângulo de Z e Y, para ficar mais fácil. Entre Z e Y, o maior ângulo de abertura é de quanto? 90 graus. 90 é π sobre 2. Então, entre 0 e 90, qual é o valor de ângulo onde eu tenho cosseno igual a seno? Então, você percebe que esse ângulo seria π sobre 4. Então, está aqui o meu φ indo de π de 0 até π sobre 4. Com todos os dados aqui colocados, vamos para a regra. Nessa daqui, pessoal, eu detalhei um pouco mais. Tá bom? Fui fazendo. Ó. Poderia usar aí Fubini? Poderia. Separa ρ, separa θ, separa φ. Tá? Só que aqui eu detalhei. Então você vai fazendo as contas. Ó. Primeiro com relação a ρ, depois com relação a φ. Tá? A θ, ó. Então 1/3 de seno de φ é constante. Tá? O Fubini, separei, ó. Θ de um lado, φ do outro. Tá? Faz as contas. E aí você chega no resultado que aqui está. Como é volume, e eu não sei se é centímetro, milímetro, quilômetro, metro, eu não sei qual é, unidade de medida cúbica. Tá bom? Você tem isso aí. Então temos aqui também, ó, aplicação de integral tripla. Aqui não muda a ideia. Tá? Não muda a ideia das aplicações de integrais que a gente tem. A única coisa que faz, se você voltar lá em integral dupla, você vai ver essas mesmas ideias. Aqui eu só vou expandir. Por exemplo, massa integral dupla vai calcular a massa de uma chapa. Aqui é a massa de uma figura tridimensional. Quem é ela? Integral tripla da densidade vezes o volume. Lembra que massa é igual a densidade vezes o volume? Pronto. Como a densidade muda em cada canto, por isso que tem a integral tripla aqui, vezes a variação do volume. Como é que eu acho o momento de massa? Tá? Com relação ao plano XY. Essa integral. Olha lá a integral dupla. O momento de massa do eixo 2x era integral dupla de y de ρ dv. Integral tripla, quem é o momento de massa com relação ao plano XY? Aí, ó, pega a última coordenada que você não tem, ó. Z, integral tripla de z, ρ, dv. Quem é o momento de massa com relação ao plano XZ? Integral tripla, y, ρ, dv. Quem é o momento de massa com relação ao plano YZ? É igual a integral tripla, x, ρ, dv. Como é que eu acho o centro de massa, então? É o momento de massa, ó, com relação a x, é o momento de massa do plano XZ com relação à massa. Para y, momento de massa com relação a XZ dividido pela massa. Com relação a z, momento de massa com relação ao plano XY dividido pela massa. E o momento de inércia você tem aqui, ó. Tá? Que é quem? Com relação, lá em integral dupla, de x era y ao quadrado, ρ dv. Aqui é y quadrado mais é ao quadrado. Momento de inércia, integral dupla, com relação a y, era x ao quadrado, ρ dv. Aqui, x ao quadrado mais é ao quadrado, ρ dv. E aí você tem um momento de inércia com relação à variável z, dessa forma. Mas muda o modo de calcular? Não, vocês ainda vão ter que calcular quem? Ó, a gente ainda vai ter que encontrar quem é a região. E aí agora você tem como calcular coordenada cartesiana, coordenada cilíndrica e coordenada esférica. Tá bom? Faz as contas aí, ó.
Tá? E esse último ponto aqui, tá? Isso aqui é só um exemplo, tá bom? Do momento de massa. E na mudança de variável, isso aqui é um contexto, pessoal, só para mostrar a vocês como foi que os caras lá de antigamente conseguiram mudar, tá? De coordenada cartesiana para polar, de coordenada cartesiana, tá? De coordenadas cartesiana no espaço para cilíndrica, para esfera, se chama essa mudança de variável. É um ponto que eu vou detalhar? Não. É um ponto interessante para um dia vocês, tá? Como é que os caras faziam antigamente? 5 minutos, só olha, não é para decorar, é só para ver. Tá bom? Dá uma olhadinha aí, vocês vão ver que é interessante. Tá? Ajuda, mas não é tão fácil. Tá? E essa parte aqui, realmente, se a gente fosse fazer para vocês, isso aqui ia dar um nó na cabeça de vocês. Tá? Tem ideia de jacobiano. Isso aqui é bem útil, muito útil, por sinal, mas não é tão fácil. Tá bom? Principalmente para mudar as expressões. Tá bom? Aqui eu tenho vários exemplos que são interessantes. Tá bom? Mudança de variável integral dupla, tripla. Mas essa parte é mais para contextualizar. Tá certo? Sendo assim, a gente encerra, tá? Essa parte de integral dupla, tripla, volume, centro de massa, o que não é centro de massa e por aí vai. Tá bom? A gente encerra esse conteúdo. Então vamos voltar para mim. Logo, agora vocês podem respirar. Não vai ter mais isso aí. Maria, o que será que vem agora? Se essa parte aí tá no meio do caminho, o pior tá guardado pro final. Ai, Senhor. Senhor, dá tempo de o Senhor me deixar mais inteligente um pouquinho? Ou de me deixar menos medroso? E a resposta é agora no final, pessoal. A gente dá uma aliviada e depois dá uma apertada de novo. Vejam, integral dupla e tripla, qual é o problema? Montar a figura. Montei a figura. Qual é o problema que vem em seguida? Saber o que é que eu vou usar. Integral dupla, tá? A gente tinha coordenada cartesiana e polar. Integral tripla, coordenada, tá? Chama retangular, mas pode ser também coordenadas cartesiana, coordenadas espaciais, tá bom? Ou então coordenada cilíndrica, ou coordenada esférica, ou então, tá? Se vocês fossem ler nessa mudança de variável, como é que eu faço essa mudança, senhor? Tá? Aqui a gente não vai aprofundar isso, tá? É um contexto que eu acho interessante, eu deixei na apostila por questão de ser interessante e que todas as contas que a gente fez podem ser transcritas por elas, tá? Mas não vai cair. Então, o que é que eu peço a vocês? Dá uma estudada, dá uma bela de uma estudada em fazer a figura e entender. Você não precisa resolver a integral, faz só a figura. Pega um exemplo, tá? Do livro mesmo, que já está toda montada. Esconda a resposta, pega lá e tenta fazer você, e depois confere, só para ver se você acertou. Tá? Confere, só para ver se acertou. Tá bom? Não mais do que isso, não menos do que isso. Não precisa resolver a integral agora. Monta só a figura e vê se você está sabendo descrever a integral tripla de forma correta. Tá bom? Então, beleza, pessoal. Relaxe um pouquinho, façam os exercícios, treine, procure os monitores, procurem a mim para tirar as dúvidas. Tá bom? Então, aquele detalhe. Se eu não tenho mais nada o que falar, meu nome é... Fui!